Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um evento aqui do nosso Momento Imobiliário. Lembrando a todos que o nosso Momento Imobiliário ele está presente em todas as plataformas, no YouTube, nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Depois nós vamos passar para vocês todos os nossos contatos. E é importante que vocês entrem lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam. E também nós temos um grupo de WhatsApp onde vocês vão poder ter acesso aos nossos e-books de nossos encontros. Isso é muito importante para que vocês, além de nos ouvir aqui, onde a gente vai tentar passar para vocês alguma coisa da nossa experiência, e é bom porque vocês tenham esse material também, né? Então, é muito prazer que a gente aqui está passando todas essas informações a vocês. Hoje, só para que vocês nos conheçam um pouco, né? Eu sou advogado, tenho minha formação na parte de advocacia, na parte de economia e contábil, e estou no mercado imobiliário aí há mais de 30 anos, né? E hoje nós teremos aqui a presença aqui do nosso parceiro e também idealizador do nosso Momento Imobiliário, o Sérgio Siqueira, que também tem uma vasta experiência em vendas, já tendo trabalhado em diversos cases aí de sucesso, onde com grande prazer nós vamos começar, e ele vai passar para vocês um material bastante rico em relação a tudo que envolve o mercado imobiliário. Bom dia, Siqueira. Bom dia, Guerra. Bom dia a todos aqui. Prazer. A gente está nesse desafio aqui bacana, juntos, 2 vezes na semana, né, Guerra? Toda terça e quinta é o dia da gente estar Exatamente. presente aqui, numa boa conversa, trazendo um convidado de importância. E nesse aprendizado nosso hoje, a gente vai exatamente falar de um desafio importante aí que monta com uma prioridade aí para empreendedores, investidores, imobiliárias, corretores de imóveis, que é exatamente a questão da venda, tá? Como equalizar a venda, preparar a venda e principalmente os passos que antecedem aí a montagem de times. Então, nesse desenho, a gente vai aproximar aqui uma, uma, uma boa informação para vocês, com um esquadro de alinhamento, e vamos conduzir aqui com a, com orientação para que sirva de reflexão aí para os caminhos que envolvem o sucesso dos empreendimentos imobiliários, sejam quais forem, loteamentos, incorporações, escritórios, multipropriedade. Um alinhamento aqui realmente é bem geral e vai com certeza traduzir para vocês um caminho importante. Só para passar para vocês uma breve apresentação, meu nome é Sérgio Siqueira, eu atuo no mercado imobiliário aí há 36 anos, sou um apaixonado pela profissão, um estudioso, cuidadoso em relação à qualidade de informação que a gente busca. Desenvolvo aí desde da montagem de times de vendas a treinamento. O meu papel sempre é buscar resultados. Nesse preparo, a gente aprendeu desde da vocação que o terreno ou a área pode se aproveitar, como também da viabilidade econômica do negócio. E toda estruturação que a gente busca é exatamente para quando chegar no momento da venda, ela ter o sucesso nesse sentido. Então, vamos passar aqui uma informação importante para vocês e
eu tenho certeza que vocês vão buscar aí uma boa reflexão em cima desse material que a gente vai apresentar aqui. Ah, o nosso mercado, deixa eu apresentar, por favor. Tá aqui. Então, o tema hoje nosso aqui é exatamente sobre equipe de vendas, tecnologias e resultados para corretores imobiliários e empreendedores. O tema, a gente vai exatamente na primeira apresentação aqui, separar em dois estágios, tá? Esse primeiro estágio hoje, a gente vai dar uma visão geral para vocês, em relação a esse tema, e de forma complementar, depois a gente vai para práticas, e bons exemplos do mercado e alguns exemplos que deixaram uma grande lição aí pro mercado de uma forma geral. Como falei para vocês, a gente tem um domínio aí muito expressivo em muitas modalidades de negócio imobiliário. E quando a gente chega no tema venda, tá? Envolve um caminho alicerçado inicialmente pelos empreendedores. Então, o primeiro que a gente vai conduzir aqui é exatamente na questão na questão de como os empreendedores têm que preparar essa informação para ir ao mercado. Eu estou apresentando para vocês também aqui, normalmente a gente comunica o mercado com uma ferramenta via Zoom, que nós estamos agora, tá? Para que vocês comecem a acompanhar o momento imobiliário aí da forma mais completa possível. E no nosso tema específico, a primeira reflexão aqui que a gente vai provocar é exatamente do papel do incorporador e do investidor, que pretende colocar no mercado determinado empreendimento, como falei para vocês, pode seguir qualquer uma dos modelos aí imobiliários existentes. E o principal sempre, se ele é dono do terreno ou está pegando um terreno em permuta, ou seja qual for o desenho, ele tem sempre que se lastrear num primeiro propósito de pesquisa de mercado e analisar e fazer uma análise desses dados, né? Essa pesquisa, ela vai abranger aí, ora tendências de mercado, ora vontade que ele, como empreendedor, pretende se posicionar perante esse mercado. Então, a análise desses dados envolve desde importantes informações de IBGE hoje, tá? Que informam de população, renda, até perfil e público-alvo que ele pretende se aproximar. E essa pesquisa pode ser complementada com desde a renda que ele pretende definir o empreendimento dele, até estilos de vida que ele pretende implantar ou melhorar em relação a esse empreendimento. E quando ele começa a qualificar e se debruçar sobre esses dados, ele vai entender que, além desses dados, ele tem que entender muito bem também toda a concorrência. Como que essa concorrência que está lá, aos olhos dele, sendo desenhada, vamos dizer, quando eu falo estudo de concorrência, a gente está falando de empreendimentos prontos? Sim. Mas a gente precisa falar também de vazios urbanos. Esses vazios urbanos vão dar um direcionamento de quais outros empreendimentos, de repente, podem estar em estudo pelo mercado.
E estudo da concorrência pode ser também, às vezes, até, quando eu falo vazio urbano, até aquele lote ou aquele remanescente de loteamento que está próximo ao empreendimento. E essa qualificação, quando a gente fala de estudo da concorrência, é exatamente no detalhe que ele tem que se qualificar. Quando foi lançado, que preço foi lançado, metragem, qual o valor de mercado que esse empreendimento alcançou quando ficou pronto, qual a valorização que ele alcançou no mercado pelos anos decorrentes desde o habite, e qual o estoque hoje que esse remanescente ou que esse empreendimento ainda detém. E a qualificação desses dados vai ajudar muito quando ele conseguir aproximar consultoria com profissionais do setor. Ora especialistas, ora profissionais que se envolveram desde da implantação daquele empreendimento até os profissionais, aí, corretores de imóveis que venderam aquelas unidades. E soma também pontos que, às vezes, aquele investidor e aquele incorporador não levam em consideração. A gente teve uma consulta aqui há alguns dias do empresário desenhando um determinado empreendimento. Então, ele fixa um valor que ele pretende comercializar o empreendimento. E ele tem que levar em consideração também aspectos emocionais que esse mercado pode apresentar. E lá na pesquisa de mercado ele já tem esse desenho. Então, às vezes está querendo colocar um empreendimento num valor vou colocar um valor aleatório aqui, R$ 600.000 na unidade dele, e ele esquece que tem um terreno vizinho ao empreendimento dele, sendo comercializado por 250 mil, cujos ferramentas do mercado hoje, terreno mais obra, financia essa obra por outros 250 mil, e ele ainda implementa R$ 100.000 aí de equipamentos de lazer ou até acabamentos importantes nessa casa. E essa casa fica pronta em 18 meses. E ele está tentando empreender próximo a esse terreno em 24 ou 30 meses ou 36 meses. Então, às vezes, o cuidado, quando a gente fala em concorrência, não é só o que está pronto, mas do que é possível ser feito à volta do próprio empreendimento que ele quer desenvolver. E quando se realiza pesquisas, a gente sempre atrela a formalidade, prepara questionários, tá? Faça as perguntas como empreendedor, mas faça as perguntas também como consumidor. Essa qualificação próxima ao seu terreno vai dar um desenho importante de como você vai poder se posicionar em relação ao seu mercado. Criando exatamente nesse mercado uma segmentação para nichos que você pretende atuar. E essa segmentação e esses nichos que você pretende atuar é que vão dar o balancinho de que forma, como e quanto de público você consegue capturar em cima daquele empreendimento que você está desenhando. E nesse exercício, tá? A criação de personas, quer dizer, personagens ou clientes potenciais que possam se interessar, essa criação de personas ela vai estar exatamente atrelada aos itens que a gente conversou acima. Aí você vai entender se o público para aquele empreendimento que você está pensando, desenvolvendo e gastando energia, ele tem um perfil familiar, tem um perfil de investidor, tem um perfil de um usuário solteiro,
tá? Se ele precisa de lazer, se hoje o que você apresenta no empreendimento vai atender algumas expectativas mínimas para ele poder transferir o olhar para aquele produto que você está desenvolvendo. E quando a gente começa a entrar nessas avaliações, a gente vai entender que existem amenidades e características do seu empreendimento que têm que ser defendidas desde o princípio. Como a gente falou, se é família, existe alguma atratividade de lazer? Se é o empreendimento voltado para um sênior, uma pessoa de mais idade, existem áreas de paisagismo ou jardim para quebrar um pouco essa qualidade da moradia que a pessoa vai poder usufruir. Que características o seu empreendimento hoje traduz como o mínimo importante dentro do seu desenvolvimento? E o teste piloto de marketing é um teste simples, que está ao alcance exatamente do incorporador ou do investidor, para dar um primeiro passo em relação a de que forma que o mercado percebe aquela tua iniciativa empreendedora. Então, esse teste piloto é exatamente no seu network próximo, tá? Com todo o cuidado necessário, num pequeno evento que você cria, seja no seu ambiente residencial, ou seja na sua empresa, convidando alguns formadores de opinião para poder ter deles um interesse de contribuir com aquele desenvolvimento e, principalmente, colocar alguns pontos que são relevantes. A partir desse teste piloto é que você vai ter uma estratégia de marketing mais direcionada. E quando a gente chega nessa fase, é exatamente o momento onde você vai somar aqui a tomada de decisão de contratar novamente ou se aproximar novamente de um profissional preparado no mercado. E todos esses pontos que a gente está listando aqui merece exatamente esse feedback contínuo, porque a opinião das pessoas e o amadurecimento das pessoas para a compra, ela vai tomando um grau de exigência sempre importante, que vai nos surpreender, às vezes, com pontos que a gente deixou de observar nesse momento que antecipa o planejamento. Não é isso, Guerra? A gente conseguiu, acho que fazer uma boa abrangência aí em relação ao papel que o incorporador investidor precisa. Não é isso? O importante, né, que são todas essas etapas, elas ainda você não tem um produto ainda, você ainda está construindo ainda tudo aquilo baseado em todos esses estudos que vai fazer com que você tenha na sua mão o produto ainda que você vai oferecer, né, Siqueira? Sim. São situações que são etapas que devem ser cumpridas, elas para que você tenha segurança, né, Siqueira, no, 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 no transcorrer, né, porque quando você não faz isso, você fica sempre se baseando em achismo, né, Siqueira? Em achismo, eu acho que vai, eu acho que não. Então, são situações e são etapas que devem ser cumpridas, sim, e te dão um chão, né, para você tomar a decisão depois. Sem dúvida, sem dúvida. E exatamente todos esses pontos, eles antecedem Aham. o caminho que a gente pretende preparar com vendas. E no nosso desenho, exatamente onde essa tomada de decisões, incorporadores e construtores navegam sozinhos, ou já começam a melhorar aquela primeira etapa, já com a contribuição de corretores imobiliários. Tem empreendedores que preferem seguir um caminho
talvez aí de um caminho mais cuidadoso, de compartilhar menos, ou não exercitar isso de uma forma plena ainda com o mercado. Eu sou defensor que com um contrato de confidencialidade você pode convocar, sim, corretores imobiliários ainda num estágio prévio, tá? De análise. Então, teve aquele profissional muito especialista que você fez uma consulta que a gente esclareceu aqui no item anterior, e agora você começa a convocar esse profissional para um alinhamento em cima dos dados que você conseguiu buscar no mercado. Então, você vai buscar na pesquisa de mercado agora com esses profissionais, corretores imobiliários, arquitetos, pessoas que estão no seu staff como parte do seu time, esse alinhamento e uma interpretação cuidadosa agora de dados, para que nenhum item escape ou se amplie aqueles dados importantes. Porque você vai chegar no momento exatamente de começar a preparar o estudo de viabilidade. Tanto a viabilidade no aproveitamento do terreno, até o ponto de chegar na viabilidade econômica, tá? Completando aí com todos os custos que envolvem a tomada de decisão de empreender. E esse planejamento e esse caminho das análises, né, projeto, aprovações, eles seguem não só um roteiro já pré-estabelecido pela prefeitura, pelo Código de Obras, pelo tamanho do projeto que você está querendo preparar em cima daquela área ou daquele terreno, mas principalmente onde você vai ter que oxigenar esse empreendimento para aquele segmento específico de mercado que você quer atuar, para aquele público específico que você se aproximou e identificou na sua pesquisa de mercado, e para aquele refinamento que você conseguiu identificar no que antecedeu a contratação do marketing. E todo esse cuidado, quando você tem nessa etapa, inclusive o marketing próximo a você, aproveitando exatamente esse cuidado e essa informação qualificada que você está traduzindo, começa a entrar exatamente na construção do buzz que a gente, normalmente no mercado, a gente utiliza, que é começar a escapar para o mercado um bom comentário sobre a sua expectativa, sua proposta de empreendimento. Esse bom comentário, a gente vê a indústria automobilística fazendo isso com muita eficiência. Ora, muito agressiva, falando, ó, não compre carro hoje, tá? Amanhã temos a promoção de tal marca e tal carro. Ou, tá? Lançamento de determinado empreendimento, determinada situação no mercado está sendo discutida. Criar exatamente esse comentário positivo para o mercado. Todos os cuidados que você tomou na primeira lâmina, reforçando agora nessa segunda lâmina, vão traduzir exatamente na sua captura de investidores de oportunidade, que são aqueles investidores que às vezes podem entrar com parte da permuta do que você pretende lançar, parte da permuta do material que você precisa para a obra, parte da permuta que você precisa para alavancar projetos e recursos financeiros. Todos esses cuidados, eles vão traduzir para você uma complementariedade de que você está no caminho certo. Traduzindo de uma forma muito eficiente, de que forma que aqueles clientes ou aquele mercado que você identificou, você já pode começar a trabalhar com um pré-cadastro, ou você já pode começar
Se o empreendimento já tiver aí com o registro de incorporação, que é o RI, definido, tá? Alinhado em cartório já para pré-vendas. Esse é o cenário, né, Guerra, que a gente precisa sempre reforçar, sem pular etapas. Perfeito, Guerra? Exatamente, Siqueira. E esses pontos que você salientou aqui, eles fazem parte de um planejamento necessário, né, e que deve ser feito, e partindo sempre de premissas muito seguras, né? Então, quando você vai fazer, você citou aqui o estudo de viabilidade, é necessário que ele seja feito de uma maneira bastante criteriosa, sem achismo, baseado em dados concretos que vieram de uma pesquisa de mercado bem feita, não feita, quando a gente fala bem feita, também feita de maneira profissional, sem achismos, né? Com técnicas de pesquisa, para que tudo isso, muitos falam assim, mas isso custa dinheiro. Assim, isso é investimento, ele faz parte de um processo que você tem que investir para que você consiga fazer com a maior assertividade possível, né? Então, você tem que saber o custo da sua obra, você tem que ter ele de uma maneira bastante segura daquilo que você vai gastar, o quando você vai precisar desse recurso, quando você vai ter uma exposição maior de caixa, se você vai precisar no seu projeto ter um ingresso de algum investidor, se você vai precisar eventualmente um funding aí de banco ou de instituição financeira. E aí existe um leque de investidores que você pode bater na porta, desde fundo de investimentos a bancos ou até investidores particulares aí, mas que todos eles, para que eles tenham a segurança no seu negócio, ele vai exigir que vocês tenham cumprido toda essa, essa todas essas etapas, né? Então, tudo isso é necessário. E se você tiver baseado em premissas seguras e feitas de maneira profissional, você vai partir para um pré-cadastro já consciente de que você já tem um planejamento, onde esse planejamento já está baseado em diversos cenários que possam vir a acontecer, então você já está seguro. Então é muito importante essas etapas que elas sejam muito criteriosas e sejam feitas de maneira bastante profissional. Excelente, Guerra. E elas vão se complementando e Exatamente. sobrepondo a cada uma das informações que o próprio mercado começa a te oferecer ou que você começa a perceber à medida que você vai avançando no teu desejo de projeto e no teu desejo de decolar com o empreendimento. E ainda reforçando em relação em relação ainda aos nossos interessados incorporadores, cada uma dessas etapas, complementar aquilo que a gente acabou de listar, ela antecede, quando o empreendedor não quer envolver um time de vendas no processo, ela antecede, inclusive, a montagem de times. A gente só começa a pensar em times de vendas ou em profissionais que vão estar envolvidos diretamente com a venda, sejam corretoras imobiliárias, tá? Profissionais sempre com cresce ativo, certo? Isso é importante. A preparação de times e de corretores, elas começam a caminhar de uma forma muito mais objetiva para resultados quando a gente tem aquelas primeiros itens atendidos. Porque aí você vai com corretores imobiliários, no caso de lançamentos, independente do segmento imobiliário, preparar um evento com uma data de orientação do que você está colocando no mercado, com a maior quantidade possível de informações e com a maior qualidade possível de informações, sempre obedecendo essa informação. Se você já está com o registro da incorporação definido,
ou se você não está com a incorporação ainda definida, preservar essa informação em doses que você alimente esse time que você pretende ter como parceiro aí nas vendas, e prepare esse time, inclusive, das consequências, não só jurídicas e implicações, mas principalmente na salvaguarda do empreendimento, da sua empresa e dos futuros interessados nesse empreendimento que você está desenvolvendo. Porque, paralelamente, você vai, com esse time de corretores, discutir a parte de tabelas, memorial descritivo, plantas, imagens importantes ou mínimas que você tem que ter do empreendimento para criar uma relação emocional não só com o time de vendas, mas futuramente com os interessados dessas unidades. Se você tem verba hoje para maquete ou para um modelo decorado, os caminhos e a limitação vai atender todos os segmentos de mercado com todos os valores gerais de vendas definidos. Cada um com o seu tamanho e cada um com a sua informação. Mas o caminho básico aqui, ele tem que ser atendido. Se você vai preparar o que a gente chama de e-book, que é exatamente um folder ou um flyer com informação mínima do empreendimento, com um detalhe arquitetônico, ou com uma fachada, ou com uma informação que é o diferencial do seu empreendimento, esse envolvimento e essa transferência da emoção para a comunicação do empreendimento precisa estar casado e alinhado com você e constantemente aproximado do time de vendas para também preparar a emoção desse time de vendas. Quando você criar a abertura das vendas, todo o preparo que você ofereceu para o seu time, tá? Alinhado ao que você está colocando no empreendimento, o seu time está emocionalmente preparado e tecnicamente bem informado de como vai seguir toda a campanha de marketing, toda a comunicação, onde você vai intensificar essa campanha, onde você vai dosar essa campanha, onde você vai gerenciar nessa campanha de marketing a verba que você destacou lá na sua viabilidade econômica. E, principalmente, se você é o faz tudo no seu empreendimento, você é o investidor, você é o incorporador, você que faz a coordenação e a gerência dessas vendas, ou se você está delegando alguém para esse time. Se é você, você tem que estar emocionalmente envolvido com todo o corpo de vendas desde o princípio. Se você tem um coordenador e uma gerência, vocês têm que estar também presente com esse coordenador e com essa gerência, dando o apoio, a força e a credibilidade que esse profissional precisa ter perante o time que você vai estar se aproximando e montando para ser seu time de vendas. A gente vai utilizar aqui a mesma linguagem que o mercado utiliza para a venda futura. Você vai criar um funil, tá? De represamento de profissionais para qualificar esses profissionais e ter desse funil represado de profissionais quais aqueles que realmente têm a identidade, a entrega, o conhecimento, a defesa e principalmente assim o domínio de oferecer seu empreendimento com a qualidade que você espera. Chegando num ponto importante que é exatamente compartilhar e esclarecer todos os pontos da documentação do empreendimento, a questão de definição de contratos e todos os artigos que fazem parte desse contrato. O time tem que absolutamente ter conhecimento na íntegra desses contratos e exatamente na forma que você está preparando esse empreendimento para o mercado, se você vai, desde o princípio, já divulgar
o banco ou em qual momento você precisa colocar aí o banco como um parceiro de negócio. Esse é um primeiro resumão aí na aproximação com o mercado, né, Guerra? Sim, exatamente, Siqueira. E o importante que a gente percebe, até na nossa experiência aí já em lançamentos imobiliários, né? Eu na parte jurídica, na parte de atendimento nos contratos, Siqueira na parte de vendas, o que a gente percebe é o seguinte, que muitas vezes o incorporador, ele tem a ideia de, como o Siqueira falou assim, eu sou o que faz isso, sou o que faço aquilo, eu sou o que faço aquilo. O importante é que você tenha no seu staff ou esteja cercado de profissionais, mesmo que sejam contratados, para fazer um filtro em cima do relacionamento direto com o cliente, né? O incorporador, quando ele se coloca na frente das vendas ou se coloca na frente da linha de tiro, que a gente chama, né, Siqueira? Isso. Você passa a ser, você deixa de ser aquela pessoa que serve para, que a gente costuma muito falar, né? O bate e assopra, né? Normalmente quem bate é o cara que está na linha de frente da venda lá, é o cara que vai falar que, não, o que eu tenho a minha tabela é essa, o máximo que eu tenho de desconto é esse, é o que vai dizer quais são as cláusulas contratuais que são necessárias e que muitas vezes geram dúvidas ou eventualmente são cláusulas que ele não gostou, deixou de gostar, quer mudar ou não quer mudar, e fica muito complicado quando o incorporador fica nessa linha de frente. Então, aí a necessidade dele ter no seu staff ou alguém que tenha conhecimento profundo dos seus contratos, tenha conhecimento profundo da análise de viabilidade para saber até onde ele pode ir, até onde ele não sabe que pode ir, e deixar para que o incorporador seja aquela pessoa que vai, no último momento só, vai ser aquele que vai ser consultado para um problema ou para uma decisão, mas que não seja ele que vai se indispor ou não com o cliente, né? Então, isso é só a experiência mesmo que a gente já passou por muitos, né, Siqueira, que faz com que a gente tenha essa percepção dessa necessidade, né? Sempre você tem que estar cercado de pessoas que possam não fazer com que esse cliente tenha direto contato com você. Exatamente, Guerra. E essa gestão da venda, seja inicialmente pelo próprio incorporador, investidor, ou na montagem de times, essa definição dos papéis é sempre importante. Todo time e todos os envolvidos têm que entender em cada etapa qual a orientação e qual a contribuição e quem é que define o andamento dessas etapas e de que forma que elas vão se consolidar para a efetivação do negócio, né? Ainda continuando em relação a corretoras imobiliárias e a questão do treinamento, exatamente isso. O cadastro dos corretores imobiliários, ele tem que seguir um rito de profissionais que estejam aptos à aprendizagem e à sequência que o empreendimento imobiliário exige, tá? Esse cadastro de corretores imobiliários, ele tem que seguir todo o rito em relação à presença, confidencialidade, é, informação estratégica, o rigor aí na exigência do Cresce Ativo de corretores imobiliárias, estagiários obrigatoriamente aí sempre com a presença de um corretor credenciado, para que esse primeiro degrau da responsabilidade da informação, ela comece a pulverizar no caminho que o empreendedor e o investidor precisam, né? Que é um conhecimento pleno do produto, com todo o requinte de informação,
Quando a gente fala conhecimento do produto e treinamento do empreendimento, são dois aspectos absurdamente distintos, tá? No treinamento do empreendimento, a gente vai entrar nos detalhes dos diferenciais que vai fazer aquele público optar ou não pelo seu empreendimento e pelo seu negócio, tá? Não basta entender a planta, a metragem, os acabamentos, tá? A emoção, ela faz parte de todas as etapas aqui, do preparo dos profissionais ao cliente final, tá? E o treinamento do empreendimento é exatamente onde aqueles pontos, os mais simples possíveis, estejam na compreensão do time de vendas para exatamente ou reforçar ou ampliar, de acordo com o perfil do cliente, exatamente a compreensão do que você está oferecendo e principalmente o público-alvo que você detectou lá na tua pesquisa, lá naqueles dados, lá naquela tua qualificação, lá nas discussões que você fez, passo a passo. E, de novo, o conhecimento da concorrência e os comparativos não tem que ser domínio somente do incorporador, investidor ou empreendedor. Ele tem que ser de absoluto conhecimento também do time que você vai montar. O time, além de trazer informações, ele tem que discutir cada um desses comparativos e cada um dos diferenciais que esses empreendimentos têm, para saber onde você se equipara, onde você vai estar talvez aquém e onde você tem um superlativo aí de negócio. E esse cuidado e essa importância é onde você vai trazer esse time para o resultado que você precisa, tá? Porque o cliente, hoje, ele vem com todos esses subsídios muito bem estudados. A tecnologia hoje facilitou para o interessado, seja qual for o perfil, ou para o investidor inicial, seja qual for o perfil, qualidades de informação que ele quer detectar naquele que vai fazer a interferência de vendas, tá? O comprador hoje ele vai testar o corretor, ele vai testar a imobiliária para saber se ela conhece no mínimo o mercado local e interpreta esse mercado local a favor dele. E de que forma? E essas estratégias de vendas e marketing vão estar sendo não só discutidas, mas implementadas para que isso seja uma conversa natural do profissional. Ele tem que entender com naturalidade cada um dos pontos da concorrência e do seu público-alvo e, com naturalidade, transferir isso na hora da apresentação ou na divulgação do produto. E essas técnicas de apresentação vão estar sempre realçadas quando ele tem o domínio dos itens que a gente listou aqui. Para começar a exercitar das qualidades que o produto tem para as técnicas de venda, utilizando aí de todos os rapports ou recursos emocionais que identificam e reforçam aquele futuro cliente como um perfil adequado no processo que a gente vai somar aqui de pré-cadastro sempre anterior ao registro de incorporação, ou no processo de pré-vendas, quando esse empreendimento já tem um registro em cartório definido. E nesse processo de atendimento ao cliente, cada uma dessas etapas, de novo, reforçam um caminho que exige uma linha do tempo mínima necessária para que a absorção do corretor e do profissional envolvido com as vendas ou da imobiliária esteja não seja só apresentado, mas esteja na reflexão dele
e ajude ele a tomar decisões de como se aproximar dos clientes, dos futuros clientes com atendimento. Tá? Acho que a gente conseguiu compor bem um primeiro cenário aí, né, cara? Com certeza, né? O que é bom, assim, deixa eu destacar, assim, só dois processinhos aqui, que a gente comentou, a questão do, quando a gente, por que que a gente separa dois processos aqui, entre pré-cadastro e pré-vendas? E aí, a gente destaca antes do RI e após o RI, né? Esse é um problema muito recorrente, que muitas vezes, na ânsia de vender, ou na ânsia de soltar no mercado um produto, é, você acaba não sendo cuidadoso nessa questão, porque a questão do RI, a questão do registro de incorporação, ele é uma situação que você é proibido você sair vendendo antes de você ter o registro da incorporação. Então aí você fala, poxa vida, mas eu não posso nem fazer nem fazer umas reservas, né? Tipo sair fazendo reserva. Não, não pode. Então, seria até interessante, se queira, esse pré-cadastro, você dá uma detalhada em relação ao que exatamente seria e o que ele pode ou não fazer nesse pré-cadastro. Acho importante se você puder colocar, Sim. né, nessa situação, porque como assim pré-cadastro? Eu vou entregar alguma coisa para esse cliente? Não vou entregar? O que que eu posso falar, o que eu não posso falar, entendeu? Eu acho que seria interessante. Sim, o Guerra, muito bem alertado essa tua observação, porque o que antecede o registro de incorporação não existe o mercado imobiliário. Naturalmente não existindo, tá? Ah, mas o projeto está aprovado na prefeitura. Isso não quer dizer nada, tá? Oficialmente, a venda e os valores da venda só podem ser formalmente angariados ou discutidos quando existe o registro de incorporação no cartório. Os cuidados que a gente fala num pré-cadastro é exatamente que envolvem não só oferecer, oferecer tabelas e oferecer condições de pagamento, tá? Não pode fazer parte do discurso dos corretores ou das imobiliárias. E o pré-cadastro, ele se limita a nome, telefone, e-mail, uma informação básica do cliente em relação, uma informação básica para esse cliente do que está sendo preparado pelo empreendedor em relação ao empreendimento. Inclusive, nesse pré-cadastro, a gente não oferece nenhum tipo de folder, folheto ou informação que já configure o empreendimento definido. Tá? Quando a gente fala de pré-cadastro, é exatamente uma informação discutida verbalmente, ampliada no máximo com uma expectativa de valores, tá? Sinalizada um estudo de valores que deva ser comercializado no mercado, sem um comprometimento direto do empreendedor em relação à efetivação do negócio. Enquanto não houver o registro dessa incorporação, seja qual tipo de empreendimento for, qualquer, qualquer postura diferente do que eu estou colocando para vocês, fere uma legislação específica da incorporação, podendo complicar em dois pontos de muito desgaste, tá? Uma atuação do Ministério Público e uma atuação em cima do empreendedor e dos profissionais envolvidos, dentro do regime de lei, não é isso, Guerra? Exatamente. A responsabilidade ela é compartilhada, né, entre aquele que está na linha de frente, que é o corretor, vai ser responsabilizado da mesma forma que o incorporador. Ele está vendendo uma coisa que ele não poderia estar vendendo. Então é por isso que ele acaba sendo responsabilizado, né? Então o que a gente costuma dizer, então por que que faz o pré-cadastro se ele não pode?
Por que que você faz? Você faz porque você sinta já no mercado que se aquele produto que você vai colocar e que você vai ter daqui a pouco o RI, para que você sinta já a temperatura desse empreendimento e a sua aceitação no mercado, né, Siqueira? Tanto que você não pode nesse momento, porque se você faz um pré-cadastro e já começa a falar assim, ah, eu queria a unidade que fica lá na cobertura, eu queria a unidade que fica, você acaba se amarrando nesse pré-cadastro com o cliente numa coisa que você não tem segurança de cumprir. E normalmente, né, Siqueira, você pode falar melhor do que eu, normalmente você faz esse pré-cadastro e você tem um percentual que normalmente ele não se performa, né, Siqueira? Que é Sim, você, de repente, você tem um prédio de 100 unidades, onde você tem que ter, para você ter uma maior segurança, N unidades a mais num pré-cadastro de interessados, para que isso chegue no final. Eu não sei exatamente qual seria esse percentual, você poderia falar melhor a respeito disso, mas você tem que ter muito mais pré-cadastro do que as unidades que você vai ter disponível, né? sim. Importantíssimo, gente, quando a gente conversa e reforça aqui que do momento de consulta dos empreendedores, investidores ou construtores, incorporadores, da concepção e ideia do produto, aos cuidados que ele tomou, a participação já na discussão de produto e projeto com a presença de corretores. Isso vai dando uma temperatura, com certeza, positiva para o empreendedor, com alguns questionamentos, mas o momento que a gente começa agora a sintonizar para o mercado que o empreendimento está em fase de definição de projeto e já está avançando em prefeitura para aprovação, e daqui a pouco ele vai estar aprovando no cartório, a lei de incorporação é muito clara, ela orienta esse incorporador para que, a partir do momento que ele registrou em cartório esse empreendimento, ele tem 180 dias para iniciar a obra ou declinar do empreendimento. Então, esse prazo de 6 meses, todos os cuidados que você tomou no primeiro slide que a gente mostrou, no segundo slide que a gente mostrou, no terceiro que a gente compartilhou, e agora nesse quarto, ele vai dar a temperatura de se o que a gente tem hoje é um mínimo, né, é um primeiro degrau mínimo para que esse empreendimento possa decolar. Então, colocando em números, respondendo Guerra, se eu tenho um objetivo de 100, você tem um objetivo de 100 unidades colocando no mercado, e eu conquisto nesse pré-cadastro até a pré-venda, próximo aí de 30% nesse primeiro degrau, acho que é um caminho muito saudável para a continuação desse empreendimento perante o mercado. Então, eu tenho, da data do registro de incorporação, 6 meses para poder transpirar no mercado, para obter o melhor resultado possível e chegar o mais próximo possível desses 30%. E esses 30% tem que ser consolidado até, dentro dos 6 meses, com outros 6 meses de atividade, que é o que a gente chama início de obra, a atingir o ponto de equilíbrio do empreendimento. Então, a manutenção do time, o aquecimento do time, a comunicação para o mercado, a preocupação com o reflexo de como o mercado está absorvendo as informações, interpretando de forma positiva as informações, vai balizar a gente de qual dificuldade ou que vai premiar o sucesso para atingir os primeiros 30% nos primeiros 6 meses, e dentro do período, dentro do andamento aí de 12 meses a 18 meses, a chegar em 60%, de 60% a 70% das unidades para se atingir o ponto de equilíbrio desse empreendimento. Dos 30% para os 60% ou 70%, é maior dificuldade hoje para o empreendedor entender que o tamanho do risco que ele abraçou ou o tamanho da satisfação para o mercado que ele vai realizar. E se ele vai necessitar, já a partir dos 30% de unidades,
de um fôlego financeiro, seja de parceiros investidores, ou seja, do banco que ele pretende contratar para o negócio. E principalmente se essa previsão de parceiros financeiros ou previsão do banco, ele colocou na conta dele antecipadamente lá na viabilidade econômica. Tá? Todos esses cenários têm que estar absolutamente ajustados lá na conta prévia que esse empreendedor conduziu. Por isso que o esforço do time traduz aí sempre alicerces de segurança para todos os envolvidos. Eu espero ter respondido a sua pergunta aí, Guilherme. Ótimo, Siqueira. E quando a gente entra do detalhe do atendimento a cliente e começa a entrar em outros pontos que são absurdamente relevantes aí no dia a dia do treinamento de vendas, da montagem de times e na contribuição para o resultado de todos os envolvidos, né? Corretores imobiliários, empreendedores, os aspectos jurídicos e financeiros são de tremenda importância e têm que ser ajustados, tá? Com uma precisão cirúrgica, tá? Todo dia tem que se olhar para as contas e ver o andamento dessas contas e como essas contas estão influenciando no andamento das vendas e no resultado que essas vendas precisam, até para a gente poder saber se em qual momento o ajuste de tabela vai ser imprescindível e em qual momento o ajuste de tabela pode ser uma estratégia também importante das vendas. E dos detalhes, dos aspectos jurídicos e financeiros, a documentação legal e que regula todo o empreendimento, ela tem que estar tem que ser não só de conhecimento de corretores e dos envolvidos no time de vendas, mas ela tem que estar também disponibilizada no ambiente de vendas. Porque essa consulta, tá? Essa consulta pode ser primordial para a tomada de decisão do cliente dentro do stand, no escritório do incorporador na hora da venda, tá? Na orientação que às vezes você vai complementar no escritório no escritório do advogado do cliente. Então, essa informação, esses aspectos da documentação e o que regula todo o empreendimento, isso tem que estar acessível numa pasta para que as pessoas que têm a ver com a venda possam utilizar de forma imediata. E por que todos esses cuidados? Porque no nosso negócio imobiliário, a gente, além do rigor que a gente andou para a estruturação, que fez parte aqui da nossa conversa, treinar esse atendimento com simulações e fazendo o papel aqui de interpretar papéis, né? Que é exatamente assim, ó, eu sou o cliente e o Guerra é o corretor, tá? O Guerra me dá o discurso aqui de como ele orienta o empreendimento, tudo que foi feito, foi conduzido, me coloca emocionalmente envolvido no empreendimento e muito interessado na compra, e eu, cliente aqui, faço o papel de questionamentos, de situação, por que não foi atendido determinado ponto no empreendimento, ou determinado detalhe no projeto que seria importante para eu, consumidor, tomar a decisão de compra, tá? E não faz parte desse empreendimento. Onde é que está a argumentação? Onde está né? Onde está a argumentação, a defesa e a enaltação do profissional corretor em fazer essa defesa e saber responder de forma adequada, tá? Então, quando a gente fala aqui de simulações e interpretar papéis, é exatamente isso. Time de vendas tem que treinar o comportamento do cliente e ele treinar o comportamento dele como corretor como um grande palco
onde todo o contexto está sendo discutido. E esse treino e esse preparo é o que vai definir se você tem realmente um time com a orientação para resultado. Isso é fundamental. E quando a gente coloca aqui em relação à documentação, gente, vocês perceberam que até agora a gente está falando do empreendimento. E quando a gente tem que chegar também na parte importante, que é a documentação do próprio cliente que a gente está aproximando vendas. Tá? Isso, de alguma forma, tem que ser inserido pelo time de vendas de quais os caminhos que serão necessários para a gente poder começar a preparar aquele ambiente para uma futura assinatura de contrato e pagamento. Tá? Se nós temos, no mínimo, uma proposta formal, certo? Para poder documentar aquele interesse na reserva ou na aquisição da unidade, tá? Se todos os dados que fazem parte daquela reserva atendem os quesitos mínimos necessários do seu departamento jurídico, tá? Se todos os itens foram completados, se evitar de chegar a informação incompleta ou a prestação, porque às vezes aquele cliente, o momento de compra dele é um relógio que tem que ser respeitado, certo? A venda tem um time e o cliente também tem um time. E se esse roteiro não estiver bem azeitado, às vezes a demora na elaboração do contrato, o despreparo da qualificação da documentação que não foi entregue de forma que atenda o jurídico, pode retardar exatamente e atrasar a assinatura desse contrato, consequentemente o pagamento. Então, cada um dos passos que a gente foi azeitando no período de treinamento, de divulgação, busca de times, treinamento de time, treinamento de produto, divulgação, local onde vai ser orientado esse cliente para compra. Na hora da verdade nossa aqui, que é exatamente preparar o cliente para assinar o contrato e efetuar o pagamento, todos os envolvidos estão preparados, tá? Foi feita uma simulação no ambiente interno, no back-office do incorporador, do investidor ou do empreendedor, de como esse andamento vai ser conduzido para ter resultado. E esse acompanhamento que foi realizado com sucesso, da assinatura do contrato ao pagamento, o acompanhamento do pós-venda é fundamental. Temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que estipula prazos que esse cliente pode contestar a venda ou desistir da venda. Existem presenças importantes de jurídico que às vezes tem que ser analisado, tá? Para que a gente não caia numa discussão do cliente. E somando aí a esse esforço nosso do resultado, é a motivação do time, é o engajamento do time de vendas, preparado para que todo esse cenário esteja na rotina dele de forma confortável e faça parte da reflexão dele, porque a gente precisa ter desses profissionais o feedback do atendimento, qual é a resistência que o cliente teve, onde que o cliente questionou e contestou, para a gente repassar essas informações para o staff do marketing, o staff da empresa, e, principalmente, manter isso sempre com uma atualização disponível em algum tipo de sistema de consulta para melhorias internas. É isso, Guerrão? Sim, Siqueira. E aí o que é importante, que normalmente que quando nesse momento, por isso que a importância disso que você comentou na questão da documentação, na parte legal,
que quem puder depois olhar o nosso e-book anterior ou verificar depois na nossa apresentação anterior do nosso feito na semana passada, vocês vão verificar que existe um rol de legislação que é importante que vocês tenham conhecimento, não é? E por que isso? Porque agora, nesse momento, você está vendendo o papel, você está vendendo um projeto. Então, quando você vende um projeto, você vende algo que ainda não está pronto. Então, o que ele está comprando? Ele está aderindo a ao algo que ainda não está pronto. Então, o que ele está pronto no papel, ele está registrado em cartório. Você, inclusive, pode ter essa matrícula desse imóvel em construção antecipadamente. Então, o que você está vendendo? Você ainda está vendendo uma coisa que não está pronta. Então, isso tem que estar pronto e muito bem feito no papel. Então, isso que é importante, né? Isso. Isso que é importante. E, pessoal, o objetivo nosso aqui nessa, nessa primeira conversa a respeito de times de vendas, corretores de imóveis, imobiliários e investidores, para ser objetivo e aproveitar da melhor forma o tempo nosso com exemplificações, a gente está fazendo esse nosso bate-papo em duas etapas, tá? Então, na próxima terça-feira, não é isso, Guerra? A gente retoma com Exatamente, vocês exatamente. com outros pontos que são absurdamente relevantes em cima da complexidade de treinamento de time de vendas, do preparo que esses profissionais precisam ter com o acompanhamento, de que forma e em que momento o empresário pode dar por realizada a primeira etapa, que é a venda, para que ele possa conduzir posteriormente aí a obra com um fluxo financeiro saudável, né? De que forma que ele vai poder vender as unidades, o que é venda saudável, o que é venda complicada, o que ele pode aceitar ou não na venda. A gente vai fazer também um segundo evento aqui com essa informação muito bem desenhada, e eu deixo aqui para vocês todos os nossos contatos aí para que a gente possa, de alguma forma, aproximar toda a informação que nós consideramos de muita relevância lá no grupo de WhatsApp. Como o Guerra reforçou, todos os nossos contatos, todas as nossas referências estão bem disponíveis aí para vocês em todas as redes sociais. Reforçamos a importância de vocês seguirem lá e se cadastrarem lá no YouTube. A gente vai toda semana inserir uma biblioteca bacana lá de vídeos e informações que são relevantes para vocês. No nosso grupo de WhatsApp, a gente disponibiliza exatamente os e-books aqui de apresentação. Eu vou liberar agora à tarde o book 1 e o book 2 que o Henrique Guerra apresentou, de toda a legislação aí jurídica importante para a tomada de decisão no mercado imobiliário. E, na sequência, a gente vai complementando com outras informações, com outros conteúdos também que fazem, que são importantes aí na proposta nossa aqui do Momento Imobiliário. Espero ter sido, até aqui, bem completo para vocês e tenho muita segurança de traduzir que o nosso próximo encontro, o nosso próximo bate-papo vai traduzir para vocês não só exemplos práticos que deram certo e trouxeram resultado para empreendedores, mas alguns também que não tomaram o cuidado devido, tá? E ficaram devendo hora para corretores, hora para imobiliárias, hora para o cliente comprador, e principalmente de todas as ferramentas de tecnologia que estão hoje disponíveis. Tenho certeza que vocês vão fechar esse pacote com um degrau importante para saber em que segmento, de que forma
e vocês podem também ganhar dinheiro de uma forma qualificada no cenário de lançamentos. Complementar alguma coisa? Palavras finais suas, Guerra. Perfeito, Siqueira. Eu acho que foi uma aula aí que você conseguiu passar para a gente aí, para todo mundo que quer entender um pouco, né, de toda essa dinâmica que é a questão do pré-venda, como iniciar, de como começar a vender, de como conhecer o mercado de incorporação, que embora seja complexo, se você seguir todas essas etapas, todos esses processos, o sucesso é praticamente garantido, não é? Então, eu acho que a gente conseguiu. A semana que vem nós vamos ter mais uma parte bastante rica a esse respeito, entrando mais no detalhe e sempre também deixando para vocês a possibilidade de sugerir algum assunto que nós já passamos por aqui e que de repente a gente ainda não entrou no detalhe, para que vocês fiquem bem à vontade, para que solicitem aí, falem assim, poxa vida, tem esse assunto aqui que eu gostaria que vocês entrassem a mais no detalhe. A gente coloca isso numa programação para que também a gente possa ir esclarecendo a vocês, ou se quiser fazer alguma pergunta direta também, pode fazer uma pergunta direta e a gente faz tudo para responder o mais rápido possível. E parabéns, Siqueira, aí pela apresentação, muito boa. Perfeito. Guerra, muito obrigado. Obrigado aí a nossa audiência aqui presente. E estamos felizes aí de poder compartilhar as informações e deixar vocês aí mais preparados para esse mercado. Um grande abraço, gente.